Olá, turma linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam aí contentes e alegres junto com a sua família, com seus amigos e principalmente na companhia do nosso querido e amado Jesus e do doce Espírito Santo. E aí, prontos para o nosso último episódio das histórias da vida de Cristo? Espero que vocês estejam aí na expectativa, querendo saber como é que termina essa história tão maravilhosa. Se bem que a história da vida de Cristo não termina nunca, porque se Ele está conosco, que é o que nós vamos ver hoje, então se Ele está dentro do nosso coração, então a história dele continua o quê? Na nossa vida. E aí, então vamos lá para o nosso último episódio? Hoje eu vou estar contando para vocês sobre a aparição de Jesus para os seus outros discípulos, né? A aparição dele para os 12, e também sobre a sua ascensão, a sua subida ao céu. Nós vimos no nosso último episódio que os dois discípulos estavam o quê? Indo a caminho de Emaús, e aí Jesus topou com eles. Quando Jesus se deu a conhecer, eles voltaram correndo para Jerusalém, que tá aqui em Lucas 24, e no versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam-se congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente, o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Então, aqueles discípulos chegaram e estavam ali contando: olha, Jesus realmente está vivo, nós vimos ele partiu o pão, comeu conosco lá. E quando eles estavam falando, os discípulos estavam ali em Jerusalém, dentro de uma casa, todos fechados. Por que eles estavam fechados? Porque eles estavam com medo de que os romanos e os líderes religiosos, sabendo que eles eram seguidores de Jesus, fossem prendê-los, né? Então eles estavam o quê? Com medo, escondido. O líder deles, Jesus, morreu. Mataram Jesus. O que não vai fazer conosco? Vão querer nos pegar e nos prender também. Então, tá aqui, o versículo 33 e 36. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio dele e lhe disse: Pai seja convosco. Então tá ali Cleófas e o outro discípulo, que não diz o nome, falando: não, nós vimos ele comeu com ele. Como que foi? E todo mundo curioso, querendo saber. E aí Jesus aparece no meio deles e fala: Pai seja convosco. Todo mundo tomaram aquele susto, porque Jesus, as portas estavam fechadas, porque ele estava preso, as janelas tudo fechadas, e de repente Jesus aparece no meio deles. No início eles estavam assustados, porque eles pensavam que era um fantasma, né? Aí Jesus falou: por que vocês estão com medo? Olha para minhas mãos. Jesus falou: olha para minhas mãos, olha para os meus pés, sou eu mesmo. Jesus mostrou a marca dos pregos nos pés e nas mãos. Toque-me, veja, vocês querem tocar aqui, Por quê? Vocês estão achando que eu sou fantasma? Espírito não tem carne nem osso, como vocês podem ver, eu tenho. Quer me tocar? Quer sentir aqui que sou eu mesmo? E aí Jesus, para comprovar para eles: e aí? Eu tô com fome, vocês têm um pãozinho aí? O que vocês têm para comer aí? Tô com fome. E aí, depois que eles deram um pedaço de peixe para Jesus comer e mel, eles viram que realmente Jesus estava vivo. Jesus conversou com seus discípulos por um bocado de tempo, comeu com eles. E enquanto Jesus falou para ele: enquanto eu estava com vocês, eu disse para vocês tudo o que estava para acontecer comigo. Estava lá no Antigo Testamento. Todas as profecias que foi falada sobre mim deveriam se tornar realidade. Eu não sei por que eu falei com vocês, mesmo eu falando, vocês não acreditaram no que eu falei para vocês. E aí Jesus disse: por que estáis perturbados? E por que não sabeis que era preciso que isso acontecesse? São as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que eu cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, abrindo-lhes um entendimento para que compreendessem as escrituras.
assim convia que o Cristo padecesse e no terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Então Jesus falou para eles: tudo que aconteceu comigo convinha que acontecesse, que eu ressuscitasse dos mortos, que eu morresse e que eu ressuscitasse. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então Jesus falou para eles: convinha que isso acontecesse comigo. Mas Jesus ali apareceu para 11 discípulos. Faltava um discípulo que não estava ali junto com eles. Que era quem? Tomé. Tomé não estava junto com os discípulos. E aí, uma semana depois que Jesus apareceu para os discípulos, eles lá naquela casa, eles foram e contaram para Tomé. Falou: Tomé, você não sabe o que aconteceu. Jesus apareceu para nós. Ele esteve aqui, comeu conosco, comeu um peixinho, comeu um favo de mel. Ele tá vivo, Tomé? Vivo? Eu só acredito vendo. Se eu tocar lá as mãos dele, os pés, aí eu acredito. Vocês falando, que ele foi morto. Ele tá lá no túmulo. E vocês me vêm com essa, falando que ele ressuscitou? Não acredito não. E aí, quando Tomé tá lá falando que não acreditava, Jesus novamente apareceu para eles: Pai seja convosco. E aí Tomé tomou um susto. E aí Jesus falou para ele: você não crê, Tomé? Põe o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, coloca tua mão no meu peito. Não duvide mais, acredita. Aí naquele momento Tomé acreditou: meu Senhor e meu Deus. Agora ele tinha certeza de que o seu mestre tinha ressuscitado dentre os mortos. Ele tinha poder sobre a morte. Sim, Jesus, o Filho de Deus, tinha o poder sobre a morte. E ele era mais poderoso do que os soldados, mais poderoso do que Satanás e até mesmo que a morte. Ele é o Senhor sobre tudo, sobre as pessoas mais fortes e os maiores poderes. Quando você confia no Senhor Jesus como Salvador, ele se torna, criança, o Senhor da sua vida. Isso significa que ele toma o controle e cuida de você. Talvez você tenha pensado, eu não acredito que Jesus existe não, mas você pode confiar nele, porque ele é o único que pode perdoar os seus pecados. Você sabe que deve confiar nele, mas para você confiar nele, você tem que primeiro estar disposto a entregar a sua vida para ele. Que se você não entregar a sua vida para ele, ele não tem como ser o Senhor da sua vida. Tomé chamou de meu Senhor e meu Deus. Ele sabia com toda certeza agora que Jesus era o Filho de Deus. Mas aí sabe o que Jesus falou para Tomé? Tomé, você crê porque você viu, mas bem-aventurados são aqueles que não viram, mas crerão. Então Jesus estava falando de nós, porque nós não vimos ele a olho nu, nós não tivemos a convivência com ele que os discípulos tiveram, mas nós estamos aqui, mais de 2025 anos depois da sua morte e ressurreição, falando dele, porque nós cremos nele, nós cremos que ele é o Senhor e Salvador da nossa vida, nós cremos que foi ele que nos criou, nós cremos que foi ele que criou o mundo, o universo, todas as coisas da natureza. Nós sabemos que ele, além de Criador, ele é o nosso Senhor, que ele é que é poderoso, é ele que tem todo o poder. Então, para que ele seja o dono da nossa vida, nós precisamos crer. Tomé não creu, ele para crer precisava ver, mas eu creio que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou. E depois disso, Jesus apareceu diversas vezes para os seus discípulos. E um dia, 500 pessoas que acreditavam no Senhor e eram seus seguidores estavam reunidas num lugar, juntamente com os 11 discípulos. E de repente, lá estava o Senhor Jesus
e todos o podiam ver. Outra vez, Jesus encontrou seus 11 discípulos numa montanha na Galileia e ele pediu para que eles irem para lá. Eles estavam ansiosos para se encontrar com Jesus naquele lugar, onde ele tinha passado tanto tempo junto com ele antes da sua morte. Agora, o Senhor Jesus tinha algo muito importante para dizer para os seus discípulos. Então, quando Jesus se reuniu ali com eles, falou bem assim, é-me dado todo o poder que foi me dado no céu e na terra, eu agora transfiro para vocês. Que coisa para se dizer! Jesus tinha poder sobre todas as pessoas e todas as coisas no céu e na terra. Talvez você tenha ouvido falar que tem alguma pessoa que é poderosa. Aquele homem ali é poderoso porque ele é um bruxo. Aquele homem ali é poderoso porque ele é um feiticeiro. Aquele homem ali tem força, tem poder. Mas ninguém tem mais poder do que o nosso Senhor Jesus. O poder de Jesus é maior. Então você pode pensar que em algum governante, algum rei, ele tem poder porque o país dele é grande, é maior, ele tem um exército grande, poderoso, mas não, o Senhor Jesus está acima de todos eles. E meninos e meninas, você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele te deu poder para que através das suas atitudes, do seu falar, do seu pensar, do seu agir, você demonstra o poder dele para os outros. Que poder é esse? Poder de falar do evangelho, poder de, se você tiver fé nele, você orar uma pessoa ser curada, se você tiver fé nele, milagres acontecerem não só na sua vida, mas na vida dos outros também. Jesus disse para os seus discípulos, vá e faça com que todos os povos se tornem meus discípulos também. Então ele deu essa ordem, é-me dado todo o poder no céu e na terra, e agora eu transfiro esse poder para vocês. Vá e façam discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, ele estava dando essa ordem para os seus discípulos lá e para nós, porque eu sou discípulo de Jesus. Eu não estou aqui falando dele para vocês, falando da vida dele para vocês, então eu também sou discípula deles. E os discípulos estavam felizes em ouvir que ele estaria com eles para sempre. Jesus falou, ele estava ali no Monte das Oliveiras falando com seus discípulos, e aí ele começou o quê? A subir ao céu e levando-os para fora de Betânia, levantando a mão os abençoou. E aconteceu que, abençoando, ele se apartou dele e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram-se com grande júbilo para Jerusalém. Então Jesus, ele começou o quê? A subir ao céu. E ele foi falando. Ele estava falando, abençoou todos os seus discípulos e falou, vão pelo mundo, façam discípulos, preguem o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Agora, quem não crê em mim, não crê nisso que eu estou falando para vocês, já está condenado. Mas olha, estou indo para o Pai, vou sentar à destra do meu Pai, mas eu vou enviar alguém para ficar com vocês, o Espírito Santo, o Consolador. E ele foi subindo. E quando ele já estava lá no alto, de repente apareceu uma nuvem e Jesus ficou o quê? Escondido, desapareceu entre as nuvens. E aí os discípulos, assim olhando, vendo, prestando atenção no que Jesus estava falando para obedecê-lo. E aí todos felizes, de repente Jesus, sumiu, voltou para o Pai. Mas enquanto ele estava lá, os discípulos já começando a ficar tristes, porque eles tinham ficado tristes 3 dias que ficaram longe de Jesus, e agora Jesus já tinha 40 dias que Jesus estava no meio deles, aparecia, desaparecia, apareceu para vários deles. E aí, quando eles estão lá, Jesus está lá no Monte das Oliveiras falando com ele, de repente, aparecem 2 anjos e falam, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, um dia há de descer em glória para buscá-los. Olha só. Então, ali, Jesus, quando subiu para o céu, aqueles anjos falou que um dia ele ia voltar. Então, nós aqui hoje, 2025 anos depois, nós estamos
crendo nessa promessa que ele deixou para nós, que um dia ele voltaria para nos buscar. E antes dele ser assunto aos céus, subir aos céus, os discípulos perguntou: Senhor, mas o que vai acontecer? Que dia que é que o Senhor vai vir para que nós estejamos esperando? Ó, o Senhor, né, ficou 3 dias, nós ficamos 3 dias sem o Senhor, nós ficamos tão tristes, agora tem 40 dias que o Senhor está no meio de nós e o Senhor já está indo embora de novo, quando é que o Senhor vai voltar? E aí olha só o que Jesus falou para ele, ó: vocês não podem saber quando isso irá acontecer, só o meu Pai sabe. Então Jesus falou: o dia que eu vou voltar, eu não sei, só o meu Pai que sabe. Mas olha, enquanto eu não volto, preguem o meu evangelho. E aí, ó, é o que tá aqui, que é o nosso versículo de hoje, que tá lá em Marcos, no capítulo 16, ó, e no versículo 15. Olha só o que Jesus disse, ó: ide, disse Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então vocês vão pelo mundo todo, prega o evangelho a todas as pessoas. E é o que a professora Esther está fazendo aqui, ó, sendo discípula de Jesus e falando dele para você que está aí do outro lado. Eu estou aqui cumprindo o ide de Jesus. Ele não falou bem assim, é o verbo imperativo. Quem aí já está no 6º ano começa a aprender sobre conjunção verbal. Então tem a forma imperativa do verbo. O verbo ide é para você ir. Então ele está mandando. Vão. Então a partir do momento que você aceita Jesus dentro do seu coração, que você o convida para ser o seu Senhor e Salvador, você tem que obedecer essa ordem que ele te deu, que é o quê? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas, para que todos saibam que o nosso Senhor e Salvador morreu. Sim, ele morreu lá numa cruz, mas que ele ressuscitou e ele está vivo no céu, nos esperando. Ele falou: eu vou para o Pai e vou preparar-vos lugar, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Então, crianças, não se esqueçam de falar do evangelho da salvação para todas as pessoas, para todos aqueles que você conhece. E se você ainda não tem Jesus no coração, agora é a oportunidade de você, depois de saber, né, de forma resumida sobre toda essa história tão maravilhosa da vida dele, todos os milagres, todas essas aventuras maravilhosas que ele passou, tudo que aconteceu, você tem a oportunidade de aceitá-lo no seu coração e depois contar para o seu coleguinha também sobre Jesus. Ah, professora, eu não sei falar de Jesus assim como você fala, mas olha, ele deixou aqui a sua palavra para que você leia, você aprenda sobre a vida dele, sobre tudo que ele ensinou, para que você esteja, assim como a professora Esther, estar falando dele. Ah, e se você não quer, ainda não sabe falar sobre dele, é só fazer o que a professora Esther sempre fala, compartilha os vídeos aqui que eu tenho postado sobre a vida de Jesus. Então eu vou fazer uma oração agora e você ora aí junto comigo. Você que já tem Jesus, agradeça por ele já estar na sua vida. E você que ainda não tem, faça essa oração junto comigo, se arrependa de tudo de errado que você tem feito e o aceite no seu coração para que você tenha a sua vida transformada e possa um dia, né, vê-lo voltar lá do céu, lá da sua glória, para nos buscar, porque eu estou aqui, crianças, crendo nessa promessa. Eu creio que um dia ele vai vir me buscar para me morar no céu com ele. E aí, assim como os discípulos viram face a face, conviveram com ele, eu vou poder estar com Jesus. Já pensou? Chegar lá no céu e falar assim: ah, Jesus, que prazer em conhecê-lo agora pessoalmente, porque eu já conheço o Senhor no meu coração. Ter o prazer de vê-lo face a face. Ah, eu acho que não tem, crianças, emoção maior do que essa para uma pessoa, sabe? Ver Jesus face a face. Então vamos orar? Querido Jesus, eu te agradeço pelo Senhor ter dado a sua vida por mim ali naquela cruz. Eu confesso que eu sou pecadora, que falho às vezes, tenho pensamento, falo coisa, tenho as atitudes que não é do seu agrado. Mas eu peço perdão por todos os meus pecados. E eu te peço, Jesus, que o Senhor venha morar no meu coração e seja o meu Senhor e Salvador da minha vida.
Jesus, muito obrigado pelo Senhor ter deixado a sua glória e o céu vindo aqui na terra e dado a sua vida por mim. Mas não só dado a sua vida por mim, mas através da tua vida me ensinado a fazer o que é certo. Senhor, que o teu Espírito Santo, a partir de agora, habite no meu coração e seja que o meu Consolador me ajude a aguardar com esperança, com alegria, a sua volta. Amém! Bom, eu trouxe aqui, crianças, uma música que fala sobre o que Jesus mandou, a ordem dele, vão pelo mundo todo. Então assim, ó, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas, todas as pessoas. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho. Então, Jesus mandou. Então, vamos obedecer a ordem dele. Bom, crianças, espero que vocês tenham gostado dessa história maravilhosa. E com essa história de hoje, eu encerro esta série de lições sobre a vida de Cristo. Mas eu vou voltar a falar para vocês, contar outras histórias, né, que Jesus contou, né, que os discípulos contaram sobre a vida de Jesus aqui no nosso canal, né? Então, uma vez ou outra eu vou estar contando, porque eu não contei todas as histórias, todos os milagres de Jesus aqui para vocês, tudo que aconteceu. Eu só contei assim histórias aqui nessa série de forma resumida, tá bom? Então, ó, entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, tá? Aperta lá o sininho na opção todos para que todas as vezes que eu postar vídeo no canal vocês possam ser notificados, tá? Curta, comenta e compartilha. Ó, Jesus falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Quando você vai lá e compartilha o vídeo com um coleguinha, com um parente seu, você está o quê? Está levando a palavra de Deus, está pregando o evangelho. Porque o que é evangelho? Evangelho significa boas novas, boas notícias. Então leva essa boa notícia maravilhosa da vida de Cristo para o seu coleguinha, para o seu amigo, tá bom? Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!